Ainda temos, com relação às principais características da associação, a possibilidade de exclusão de seus associados em alguma das hipóteses que estiverem previstas dentro do Estatuto. Com relação à exclusão, antigamente se questionava muito e foi um objeto de modificação legislativa. Por quê? O legislador, quando ele criou o Código Civil de 2002, ele entendeu que haveria como uma forma de penalizar aquele associado que cometesse eventual infração com justa causa, a possibilidade de excluí-lo automaticamente. Porém, questionou-se muito porque dentro da ordem constitucional vigente a partir da Constituição de 1988, assegura-se sempre o devido processo legal, com garantia, então, de procedimentos administrativos para aplicação desse tipo de penalidade, como é o caso da exclusão do associado. Depois de muito debate jurídico, o legislador acabou alterando o artigo 57, que dispõe a respeito da exclusão do associado quando houver justa causa. Aí, esse legislador, ele determinou que, antes dele ser excluído, deve ser precedido, então, do prévio procedimento administrativo. Ou seja, não basta excluí-lo automaticamente. Deve haver, então, a instauração de um procedimento em que seja assegurado, então, o contraditório e a ampla defesa e somente depois eles deliberarem a respeito da exclusão daquele associado. Percebam, e se esse associado ele for excluído sem o devido processo administrativo, o que deve ser feito? Esse associado, em tese, ele vai ter que recorrer ao judiciário e apresentar uma demanda buscando a anulação desse processo administrativo. E percebam, eles podem pleitear até mesmo em caso de antecipação de tutela e pedir seu reingresso nos quadros aí da associação, já que todo o procedimento, quando não obedece-se o procedimento e ele é eivado de nulidade, é como se ele todo fosse apagado e volta-se ao status quo. Ou seja, se eu não obedeci o devido processo administrativo, ou porque eu não fiz o procedimento administrativo, não foi instaurado o procedimento administrativo, ou que, mesmo instaurando o procedimento administrativo, não foi conferido contraditório e ampla defesa, ou seja, a oportunidade desse associado se defender, apresentar suas provas, suas alegações, nesses dois casos, se porventura não é conferido todos esses regramentos relativos ao processo devido, apaga-se na origem e esse associado ele retorna plenamente à sua condição de associado. Aí, a associação, para excluí-lo de vez dos quadros, deverá novamente obedecer todas as regras relativas ao procedimento administrativo, obedecendo o contraditório, obedecendo a ampla defesa, para somente depois tomar a decisão de excluí-los do quadro. Então, entendem que toda vez então, que ele for excluído sem o devido processo administrativo, a gente está diante da possibilidade de uma intervenção por meio do judiciário, que pode anular todo o procedimento administrativo ou anular a decisão de exclusão se não houver, prévio procedimento administrativo. Além disso, questiono a vocês, a exclusão ela precisa ser determinada em Assembleia Geral? Ou seja, eu preciso convocar todos os associados para irem a uma assembleia para votarem a respeito da exclusão de um determinado associado? Regra geral, não é necessária, a convocação de uma assembleia geral para decidir se eventual sócio permanece ou não nos quadros da associação. Percebam que é possível que o estatuto ele disponha de forma diversa. E se o estatuto, então, determinar que é necessária a convocação de uma Assembleia Geral, prevalece, então, o que foi disposto no estatuto. Então, vocês entendam que
Via de regra, em caso de omissão do estatuto, aplicamos o Código Civil. Porém, se o estatuto dispõe de forma diversa, sempre seguiremos as regras estatutárias, ou seja, o que aquela reunião de pessoas estabeleceu dentro daquele estatuto como a forma de regulação e funcionamento da sua associação. Então, aproveitando esse gancho, a gente vai ver também outra característica essencial das associações, que é a Assembleia Geral. Pelo Código Civil, a Assembleia Geral ela é constituída e tem competência privativa para decidir sobre apenas duas questões que estão determinadas no Código Civil, que é, no caso de alteração do estatuto, chama-se então todos os associados para discutir eventual mudança aí de alguma cláusula daquele estatuto, e também quando há a destituição do administrador. Então, nessas são as duas hipóteses previstas pelo legislador em que é possível haver a convocação de Assembleia Geral, que são as duas competências privativas desse órgão específico, dessa reunião de todos os associados. Olha, novamente ressalto, é possível que cada estatuto social crie, outras competências para que seja convocada uma Assembleia Geral. Mas para o legislador, as duas competências privativas obrigatórias de se chamar a Assembleia Geral é nessas duas hipóteses. E além disso, o legislador no artigo 60, ele expõe a respeito da convocação. Quero chamar a atenção de vocês que convocação é diferente de quórum de votação. A convocação é a quantidade mínima de associados que devam ser chamados para que possam deliberar se vai ocorrer ou não vai ocorrer a Assembleia Geral. No caso, dentro do Código Civil, estabeleceu-se um número mínimo de 1/5 dos associados que devem se reunir e entender pela convocação de uma Assembleia Geral. Porém, o quórum de votação, dentro do Código Civil, não há nenhum dispositivo legal a esse respeito. Ou seja, se formos então passar por uma votação para tentar entender se é necessário ou não alterar o estatuto, se é necessário ou não destituir eventual administrador, o quórum de votação deverá constar do respectivo estatuto, tendo então as associações autonomia para instituir esse quórum. Se pode ser um quórum simples, se pode ser um quórum qualificado, isso vai variar de associação para associação em conformidade com o que for disposto no seu respectivo estatuto.